Olá, ela tem mais de 15 anos de experiência em comunicação organizacional em empresas de diferentes segmentos, como educação, varejo, serviços, turismo e comunicação pública. Especialista em planejamento e conteúdo estratégico, definição e mensuração de resultados e canais digitais, atua nas áreas de marketing, comunicação interna, endomarketing e marketing pessoal. Também é professora em cursos de pós-graduação nas áreas de marketing e comunicação. Graduada em jornalismo em 2006, publicidade e propaganda em 2009 e pós-graduada em comunicação organizacional em 2011 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela é mestre em comunicação interna e cultura organizacional pela Universidade de Lisboa em 2015. O programa Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Giovana Zulato. Giovana, tá certinho o que eu falei de você? Tá, Olha quanta coisa. Que é muito interessante, assim, quando você fala, eu comecei a reviver todas as coisas que eu passei, que eu já fiz. Nossa, é muito interessante ver essa apresentação, assim. Obrigado por você ter vindo. A gente está tentando há um tempão esse encontro, né? Mas legal. Imagina, é um prazer. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Giovana, por que você foi fazer jornalismo? E claro que você era muito jovem quando você entrou no jornalismo. Olha, eu acho que eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever. Eu tinha essa intimidade com as palavras ali, principalmente de forma escrita, e eu tinha poucas referências de carreira, né? Eu venho de uma cidade muito pequena, no interior de São Paulo, e ali, quando eu comecei a pesquisar o que eu queria fazer como profissão, eu não via muitas outras possibilidades que não estivessem dentro de algo que eu pudesse me comunicar. E naquele momento, o que eu sabia fazer e que eu queria fazer era escrever, era me expressar. Então, o jornalismo veio muito como uma consequência disso que eu tinha habilidade em fazer. E aí eu escolhi essa carreira e, na época, tinha muito no meu imaginário que um jornalista ele escrevia em veículos, né, impressos, e aparecia na TV e falava no rádio. Então, eram essas as minhas referências, né? Mas o jornalismo veio de uma forma muito natural como uma possibilidade para aquilo que eu tinha habilidade na época. A gente escolhe o que vai fazer na vida muito cedo, né? Então, mas eu fui feliz de ter escolhido algo que, de fato, depois me contribuiu demais para a minha vida profissional. Giovana, a sua cidade do interior, Cajobi, que fica a cerca de 500 quilômetros de São Paulo. Como é que você chegou ao Mackenzie? Olha, o Mackenzie em si foi uma grata surpresa, né? Quando eu vim fazer vestibular, eu não vim para fazer vestibular no Mackenzie. Mas, quando eu entrei no campus do Mackenzie, foi amor à primeira vista, assim. Eu falei, é aqui que eu quero estudar. Então, eu cheguei no Mackenzie por acaso, eu conheci o campus do Mackenzie antes de decidir que eu queria estudar nessa universidade e eu me encantei pela magnitude que o Mackenzie é, né? E aí eu fui pesquisar. Tinha faculdade de jornalismo, eu podia cursar essa faculdade e aí foi muito natural, porque eu já tinha me apaixonado pela estrutura, por aquele mundo que ele oferecia e passei no vestibular, que foi muito bom, e o Mackenzie entrou na minha vida dessa forma e nunca mais saiu da minha vida, né? Porque é uma história de 20 anos. Você nem cogitou outro curso? Não. Jornalismo de primeira? Sim, eu só prestei jornalismo. Eu prestei outras faculdades, mas eu só prestei jornalismo. Eu tinha uma vontade de estudar história, mas quando eu vi a grade de jornalismo, eu achei que aquela vontade de estudar história tinha muito mais a ver com as disciplinas que eu estudaria no curso de jornalismo do que numa faculdade de história, por exemplo. Então, quando eu vi a grade, quando eu vi as disciplinas que eu teria, é óbvio que você não entende todas com 18 anos, né? Mas quando eu vi filosofia, quando eu vi ética, quando eu vi semiótica, quando eu fui estudando o que eram essas disciplinas, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu quero me aprofundar. Tua turma era bastante briguenta, né? Cobrava bastante dos professores, da coordenação e tal. Sim. Mas também bastante ativa, bastante participativa em todo o processo, né?
Como é que foi a tua participação, não só dentro com as disciplinas, mas também extra? O que você fez que você acha que pode ter acrescentado no seu currículo? Desde o do meu primeiro semestre em jornalismo, eu lembro que eu trabalhei na revista da engenharia, do Diretório Acadêmico de Engenharia. Eles tinham uma revista e eu fui lá ajudar a escrever nessa revista, eu fui lá, ficava lá, pesquisava. Então, assim, eu já me envolvi em outros projetos, né, práticos aqui na universidade e no nosso projeto, né, de extra que a gente fazia do nosso jornal, né, o jornal prático que a gente Diretriz. O Diretriz, isso. E eu me envolvi em todo o processo do Diretriz. A gente chegou a fazer uma cobertura em tempo real de um evento. Então, isso era muito bacana aqui no Mackenzie, porque além das disciplinas teóricas, nós tínhamos muita prática, né? A gente tinha laboratórios à nossa disposição. A gente saía de uma cobertura de evento, a gente já ia lá, já redigia, já ia para a gráfica, a gente tinha acesso à gráfica, isso também era muito interessante. Então, a universidade sempre deu essas possibilidades para a gente de atuar de forma prática desde o comecinho. São 17 anos de formadas. Meu Deus. Eu sei que, claro, de jornalismo é dinâmico e muda a todo momento, mas o que você pode dizer de diferente? Quer dizer, não tinha Facebook, não tinha, bom, se não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp e tal. O que mudou muito? O que mudou no jornalismo de lá para cá? Eu acho que mudou praticamente a relação que nós, enquanto consumidores de notícia, temos com a notícia, né? A forma como a gente consome notícia mudou muito. Na época em que a gente estudou jornalismo, o jornalista era alguém inquestionável. Então, a gente tinha também, na figura do jornalista, uma figura de muita credibilidade. As redes sociais e a forma como a gente se comunica hoje, elas facilitaram muito o acesso que a gente tem à informação, mas elas também trouxeram um risco muito grande, que é, né, a notícia que não é verdadeira, fake news, né? Então, acho que a nossa relação com a informação mudou muito. Enquanto profissionais que produzimos informação, então a gente precisa produzir a informação de uma forma muito mais profissional, de uma forma que traga muito mais credibilidade hoje em dia, porque a figura inquestionável do profissional de comunicação, do jornalista, hoje ela não tem mais o mesmo peso, então a gente precisa conquistar esses espaços novamente por conta da facilidade que a gente tem de se comunicar. Então a rede social ela ampliou esse acesso, mas ela também nos deixou em um processo de muito mais responsabilidade enquanto profissionais com a informação que a gente leva. Então, acho que eu vejo essa mudança na forma de fazer jornalismo e na forma de consumir notícias, né, de consumir fatos. A gente precisa ser muito mais criterioso também com as nossas fontes de consumo de fatos hoje. Nem tudo que está no Instagram, no Facebook, na rede social que a gente não tinha lá na época, pode ser considerado e pode ser consumido como de fato uma verdade. Então, acho que isso mudou muito da nossa época. Vendo o seu currículo, evidentemente, nada do que está no currículo passava pela sua cabeça quando você começou o curso, talvez primeiro, segundo ano, ainda tinha essa coisa de televisão, rádio, impresso, mas tomou um rumo inesperado, né? Eu nem vou perguntar se era isso que você previa, porque eu já disse que não era. Não era. Né? Como é que foi tomando esse rumo? Não era e, assim, não fazia ideia que eu poderia ter esse outro rumo, né? Mesmo enquanto estudante, né, ali até o terceiro ano de jornalismo, eu ainda achava que eu fosse atuar numa redação, num veículo mesmo de comunicação. Mas aí a minha carreira foi se desenhando de outra forma, felizmente. Eu falo felizmente porque eu descobri esse outro mundo, que é a comunicação organizacional, e que é um mundo que tem muito mais a ver com o meu perfil, né, pessoal. Então, eu acho que foi um encontro muito feliz, né? Comecei a trabalhar numa área de marketing educacional. Na época, eu escrevia numa revista institucional de uma marca, então algo que também a gente tinha pouca referência dentro da faculdade naquele momento, mas era redação, era
era a informação ali da mesma forma, construída da mesma forma, e ela foi se desenhando assim a minha carreira. Então, quando eu descobri a comunicação organizacional, eu descobri o marketing, eu fui cursar o marketing, a publicidade, até para ter mais referência disso, e descobri depois a comunicação interna, que foi uma grande paixão. Eu fiquei muito encantada pelas possibilidades ali de comunicação com outros públicos, né? E fui estudar, fui fazer um mestrado nessa área, e a minha carreira foi se desenhando para o que hoje é a grande, onde os profissionais de jornalismo mais conseguem encontrar possibilidades de trabalho. Então eu venho de uma época em que isso não era o natural, mas que hoje é o natural, porque a gente vê os estudantes saindo da faculdade indo muito para áreas de conteúdo, para trabalhar com redes sociais, com assessoria de imprensa. Na época que eu estudei isso não era tão comum, foi se tornando mais comum, mas eu falo que foi um casamento muito feliz ali da minha personalidade enquanto profissional. Eu gostei muito do ambiente organizacional e do que eu aprendi para poder atuar nesse ambiente, porque a faculdade de jornalismo me ajudou demais e foi a minha base para poder atuar nesse ambiente com marcas, com outras frentes da comunicação, né, que não só o jornalismo tradicional. Você cogitou fazer publicidade e marketing logo na sequência? Sim, eu fiz logo na sequência. Eu lembro que a minha colação de grau foi na mesma semana que o vestibular de publicidade. Eu saí de um lugar para ir para o outro. E eu fui muito induzida por essa questão de estar trabalhando com marketing, né? E eu pensava, bom, isso aqui é um outro mundo, né? Naquela época eu ainda não conseguia entender que eram mundos muito parecidos. Hoje eu sei que são mundos muito parecidos, né? Que a base da comunicação é muito parecida. Mas naquela época eu fui e foi muito bom, porque eu tive outras referências também, principalmente na parte de criação publicitária, de redação publicitária, que é muito diferente da redação jornalística. Então eu tive um outro campo de estudo ali que eu não tinha tido acesso, mas que hoje, da forma como a faculdade se redesenhou e se modificou, hoje a gente sabe que um profissional de jornalismo sai da faculdade de jornalismo e atua com marketing, com conteúdo e com marcas com a mesma competência. Ele tem que ter essa formação também, né? Porque não dá para pensar apenas em redação. Isso... Não. Hoje em dia, a gente sabe que a tecnologia é muito maravilhosa, mas ela também trouxe essa redução de alguns postos de trabalho, isso é evidente, né? E as redações não absorvem mais a quantidade de estudantes que saem, né, de formados que saem das faculdades, né? E ainda bem que a gente tem essas outras áreas da comunicação que necessitam de pessoas competentes e com formações sólidas para atuar, né? Porque ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente vai para uma rede social ou quando a gente vai produzir conteúdo em algumas frentes que não as formais, a gente também precisa de profissionalização nisso, né? Não é só chegar, todo mundo tem perfil no Instagram, então todo mundo pode fazer conteúdo no Instagram. Não é bem assim, né? A gente pode fazer, óbvio, só que fazer de forma profissional é muito diferente. Então, o profissional o jornalista, né? O profissional que sai da faculdade de jornalismo, ele está muito mais preparado para atuar nessas frentes de conteúdos de marca. A gente vê isso claramente no mercado de trabalho. É muito diferente quando a gente pega alguém que não teve essa base, né, e alguém que vem de uma base de comunicação. Bom, você é educadora, então eu imagino mais ou menos qual vai ser a sua resposta. Na sua época era obrigatório o diploma, né, do jornalismo, já não era em PP, né? Mas você acha importante para você exercer a profissão passar por uma faculdade? Eu não diria que é importante, eu diria que é fundamental. A gente tem que desmistificar essa questão de a formação acadêmica ela não é relevante. É o único lugar, a academia é o único lugar em que você consegue ter acesso a uma formação humanística de forma global. Na minha opinião, independente da faculdade que você quer cursar, tá? Pode ser qualquer faculdade, qualquer uma. A formação humanística, a base do conhecimento está dentro da universidade. Então, eu sei que a gente tem, né, obviamente, não tinha obrigatoriedade ali, mas para mim isso nunca foi uma questão.
E como educadora, é muito bom ouvir você falando isso. Como educadora, isso para mim é fundamental. Agora, mercado. Esse é um assunto bravo, né? Como é que está o mercado? Podemos falar de jornalismo, mas para o comunicador de forma geral, inclusive pegando nesse momento que a gente está passando pela questão da inteligência artificial, pela questão do ChatGPT, como é que a análise que você faz? Tem emprego, Giovana? Olha, o mercado ele tem muitas frentes e muitas possibilidades para o comunicador, mas ele ainda é um mercado que não valoriza o comunicador como ele deveria valorizar. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem muitas vagas no mercado de comunicação, em empresas, em agências, em redações, sim, né, com várias frentes, mas é um mercado que ainda considera o profissional de comunicação muito dispensável. Então, isso é bem comum, assim, a gente ver, a empresa está passando por uma crise, por um problema, onde a gente vai cortar? A gente vai cortar a comunicação, a gente vai cortar ali. É interessante que eles não cortam o comercial, né, a área comercial, eles cortam a comunicação, como se uma área não fosse totalmente dependente da outra. Então, ainda há esse mito de que a comunicação é algo secundário. Então, em algumas empresas, tá? Outras já perceberam o quão importante e fundamental é a gente ter áreas de comunicação estruturadas e com profissionais competentes e experientes também. E outra coisa que o mercado faz, que é muito cruel, e eu vejo muito isso no depoimento dos meus alunos, é exigir muita experiência para quem está começando. Eu acho que isso é muito transversal em várias áreas, né? Mas na comunicação isso é muito comum. Professora, meus alunos chegam e falam, professora, eu estou com uma vaga júnior, mas eles querem uma experiência de não sei quanto, que eu fale não sei quantas línguas e que eu já tenha atuado em várias... Então, o mercado está assim, ele exige muito de você, mas ele, em contrapartida, também não te remunera de acordo com o que você deveria ou poderia ganhar. Então, é um mercado complicado, eu nunca romantizo para esses alunos o mercado de comunicação. Eu sempre falo muito a real para eles, né? Eu dou aula na pós-graduação, então muitos alunos chegam já com alguma experiência de trabalho. E não adianta a gente romantizar. Então, mas, por outro lado, né, para muita gente, assim como eu, é a única possibilidade, porque é isso que você faz com prazer, é isso que você gosta de fazer, é isso que você aprendeu a fazer. E, como eu te falei, eu nem cogitei outra profissão, né? Então, não tinha outra possibilidade para mim. Então, se é isso que eu sei fazer, se é isso que eu aprendi a fazer, se é isso que eu faço bem, então vamos fazer o melhor para que esse mercado mude. Eu acho que é um papel que a gente tem também, né, agora, as novas gerações de comunicadores que estão chegando no mercado, de mudar essa realidade também. Mas a área organizacional, comunicação organizacional, de qualquer maneira, é onde a maioria acaba indo. Eu acho que hoje os dois setores que mais absorvem os profissionais que saem das universidades são agências de comunicação, principalmente assessorias de imprensa, né? E áreas de comunicação organizacional muito para o marketing, tá? Comunicação interna ainda muito pouco, comunicação institucional também um pouco mais do que interna, mas o marketing e as agências de comunicação, aí não só publicidade, né, agências de comunicação como um todo, de conteúdo para redes sociais, têm absorvido bastante esses profissionais que saem das faculdades de comunicação, de publicidade, de jornalismo. Você dá muita palestra, né? Você participa sempre dos nossos eventos aqui. O que você mais ouve dos alunos de curiosidade em relação à profissão? Olha, eu acho que do que eu faço, né, é entender como é que eu vou... mas como que eu vou usar o que eu estou aprendendo na faculdade quando eu for para o mercado de trabalho, né? Essa angústia acho que é muito comum, né? Como que eu vou usar toda essa... principalmente a parte teórica, né? Eles ficam muito ansiosos para saber como que isso se aplica, né? Ali, no dia a dia. E a minha resposta é sempre, a sua bagagem você vai usar de forma natural. Você não vai saber que você está aplicando ali uma teoria. Você vai aplicá-la de forma natural no seu dia a dia.
Mas o que eu sinto é isso, é eles terem essa ansiedade de entender como eles vão usar o que eles aprendem na faculdade no mercado, né? Então esse é o grande... E se eles vão conseguir trabalho? Isso também é um questionamento muito comum, assim. Ah, mas tem espaço? Tem vaga? Eu vou conseguir trabalhar com comunicação? Né? E a resposta é vai, mas no começo você vai ter ali que, né, ter um pouco mais de paciência, digamos, né, para fazer coisas que não sejam talvez aquela que você gostaria de fazer no começo. No geral, você se considera jornalista, publicitária ou comunicóloga? Com certeza comunicóloga e agora professora também, que eu gosto muito desse título. Sempre foi um sonho da aula, né? Então, sempre que eu me apresento, hoje, né, eu me apresento como, sou professora e comunicadora. Então, eu acho que dar aula também na área de comunicação é algo que me deixa muito feliz e muito realizada. Porque participar da formação de alguém, né, entender como que essa pessoa vai depois, vocês sabem, né, que estão aqui fazendo isso, como que essa pessoa depois vai atuar, isso ter um pouco do que você transmitiu para ela, acho que é algo incrível, assim, que não tem nem como descrever. Valeu a pena fazer jornalismo? Com certeza. Eu acho que valeu a pena fazer jornalismo e valeu muito a pena fazer Mackenzie. Eu tenho aqui minha referência de muitas coisas na minha vida, né? As primeiras pessoas com quem eu aprendi, as primeiras pessoas que me inspiraram estão aqui. Então, eu não consigo dissociar as duas coisas, né? Fazer jornalismo aqui, eu acho que foi o que... E publicidade também, né? Então, eu tive esse privilégio de ter ali professores incríveis que me inspiraram a seguir a carreira, né? Porque eu tive muitos professores que atuavam no mercado e seguir a carreira docente. Então, foi ali algo que, com certeza, eu não tenho dúvida alguma de que valeu muito a pena. Eu sempre brinco, né? Quando vem alguém me perguntar, eu tenho vontade de fazer jornalismo, né? Eu sempre falo, olha, eu não faria outra faculdade, né? Eu só faria jornalismo e eu não teria feito talvez 2 faculdades, tá? Não me arrependo de ter feito a publicidade, mas talvez não precisasse fazer as 2. Mas se eu tivesse que escolher hoje fazer outra vez uma faculdade, eu faria a faculdade de jornalismo de novo. Porque a faculdade em si foi muito boa, foi algo que me deu base para tudo que eu faço hoje, mesmo que talvez de forma inconsciente, mas eu trago ali as referências de 20 anos, né? De 20 anos atrás. É engraçado falar isso porque muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? E aqui para falar com você eu comecei a recuperar, né? Quando eu estava vindo para cá eu comecei a pensar, eu falei, nossa, 20 anos já se passaram, né? Desde que eu entrei na faculdade e o que eu tenho hoje daquela, né? Daquilo que eu aprendi? Basicamente tudo ali, né? Algumas lições assim meio duras que a gente aprendia ali na prática, mas muito do que eu aprendi na faculdade de jornalismo eu levo para a minha vida profissional hoje, de verdade. Giovana, obrigado por você ter vindo. Acabou? Eu sei que foi difícil, tá com a correria total, Sim. né? Eu sei que você não gosta muito de falar, mas não. Você falou muito bem. Obrigado mesmo. Para a gente também é uma honra. Para mim é uma honra ter dado aula para você, ter tido, né, ter sido seu professor e agora seu colega, é muito legal. A gente também percebe o carinho e a paixão que você tem pela docência, né, de estar ali trabalhando com essa rapaziada, porque a pós-graduação, a diferença etária não é tão grande. Não, hoje ela eu falo que é uma continuidade da graduação, né, então... Eu tenho alunos recém-formados, muitos. Óbvio que tenho alguns, né, alunos que vêm para uma segunda pós, para uma transição de carreira, sim, mas a grande maioria são alunos que saíram da graduação. Que bom. Sucesso para você. Obrigada. Tomara que você fique muito tempo aqui no Mackenzie. Sucesso também, se não for na docência, em qualquer área que você for atuar. Obrigado, viu? Vanderlei. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui com você e recordar tudo isso. Foi muito Muita bacana. História. Sim. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.